E no litoral norte, algumas cidades também já estão sem doses da vacina contra a gripe. O João Mota está em Caraguatatuba. Ô João, bom dia. Qual a situação aí no litoral norte? Oi, Abrantes, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Vanguarda. Por aqui também a procura foi muito grande ontem. Em menos de 3 horas, todas as doses que chegaram aqui em Caraguá já tinham se esgotado. Para falar sobre isso, quem está aqui do meu lado é o secretário de Saúde aqui de Caraguá. Amaury, bom dia para o senhor. Como é que foi essa vacinação ontem aqui na cidade? Bom dia, João. Bom dia a todos, Abrantes. Ontem nós tivemos uma procura muito grande dos idosos em todos os nossos 10 pontos de vacinação, mais nos 3 drive-thru que nós montamos. Mas nós tivemos pouca quantidade de vacina. Nós recebemos só 4.900 doses, que o ideal seria 15.000 doses nesta primeira fase, que são os idosos e os profissionais de saúde. Ou seja, chegou praticamente 1/3 do que precisava. Isso mesmo, chegou a 1/3, então a procura foi muito grande. Nós tivemos até algumas confusões em 2 pontos de drive-thru, tivemos que chamar a polícia para nos auxiliar e o ideal não é isso, para todos que estão nos ouvindo. O ideal não é aglomeração, não é sair sem necessidade, é fazer o isolamento dentro da sua casa para se proteger. E tem previsão para chegar a mais dose aqui na cidade? Ontem nós tivemos uma informação do Estado que até sexta-feira, dia 26, possivelmente cheguem as doses. Então nós estamos aguardando o Estado nos encaminhar mais doses para que possamos continuar a campanha. Vocês sabem quantas doses podem chegar aqui até sexta? Não sabemos. A grade de quantidade quem faz é o Estado e ele nos manda. Aí nós fazemos a campanha. Entendi. Como é que está montada a estrutura de vocês para vacinação aqui nesses dias? Muito bem, nós temos 8 escolas, nós temos um centro comunitário e nós temos uma unidade básica que tem uma varanda bem grande onde os idosos não se misturam com os pacientes. E as escolas, a opção de escola e centro comunitário é justamente para isso, né? Não ter o contato com os pacientes da unidade. Também estamos fazendo nos idosos e pacientes acamados em casa, as nossas equipes estão indo nas casas fazer a vacinação e os pacientes da nefrologia, como todos os anos, está sendo feito dentro do próprio Instituto de Nefro e os ILPIs também. Todas as casas de idosos aqui de Caraguá receberam já a vacina para fazer naqueles idosos que estão internos. Então essas pessoas não precisam sair de casa? Não precisam se locomover. E mais uma vez, João, eu quero pedir para todos que estejam nos ouvindo, não saiam de casa sem necessidade. Façam isolamento. Isso que eu ia perguntar, naturalmente com toda essa procura, secretário, assim, aglomeram-se muitas pessoas. Qual que é a orientação para as pessoas durante a vacinação, para quem está assistindo a gente também? Então, aqui nós temos os nossos agentes comunitários nos auxiliando, organizando as filas, dando distanciamento no mínimo de 1 metro a cada um. Nós pedimos que acolham, que entendam, que seja respeitado. Tá certo, secretário. Obrigado pelas suas informações. Pessoal, então, só reforçando, essa vacina nada tem a ver com o coronavírus. Protege contra tipos de gripe, tá certo? Abrantes, volto com você no estúdio. Tá bom, obrigado. João Mota falando de Caraguatatuba. Ontem, no primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe, a procura foi tanta que as doses da vacina acabaram em várias cidades da região, inclusive aqui em São José dos Campos. Vamos voltar a falar com o André Luiz Rosa. O André, tem previsão de quando essas doses vão voltar a ser aplicadas? Oi, Abranches. Provavelmente até o fim dessa semana. Você comentou essa questão de terem acabado as doses aqui em São José. Aqui nas UBS de São José dos Campos, as doses da vacina contra a gripe já começaram a faltar por volta de meio-dia. E, secretário, antes das 5 já tinham sido esgotadas as doses, né? Exatamente. Não foi só em São José, eu conversei com a Bianca, que é responsável pela vigilância estadual, né, que é quem organiza a questão da vacinação. E ela falou que em Garatá já tinha acabado, Paraibuna já tinha acabado. Realmente foi feita uma entrega pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde, pensando no que a gente vacinava nos anos anteriores, né? Mas esse ano realmente a gente bateu o recorde de pessoas vacinadas. Foram 26.000 doses aplicadas em um único dia. Em campanhas anteriores, o senhor tinha uma procura menor e levava um certo tempo para atingir a meta, né? E normalmente a gente não estava atingindo.
Alguns grupos só a gente conseguia atingir a meta, então a gente acredita que esse ano a gente vai atingir. Para a gente chegar a 5.000 doses num dia era muito difícil a gente conseguir fazer isso. Ontem nós fizemos 26.000 doses. É um bom sinal, né? As pessoas estão preocupadas com a vacina, né? Voltando a respeitar a vacina. Só que, infelizmente, acabamos trazendo algum desconforto, né? Lembrando que toda a estrutura das UBS estava toda montada. O que faltou mesmo foi a vacina que é enviada pelo Ministério da Saúde. Agora, secretário, quando que vocês devem receber novas doses? Isso deve ser normalizado provavelmente até o fim da semana mesmo? A informação que nós recebemos do GVE é que hoje ou amanhã chega mais algumas doses de vacina. Deve chegar uma quantidade parecida de 26.000. É importante a população saber que o idoso tem exclusividade para ser vacinado até o dia 15 de abril. Então, ele não precisa correr agora para a unidade, não precisa ficar em fila, porque a gente vai continuar vacinando da mesma maneira. Tendo vacina, a gente vai abrir para vacinar. E sem a exclusividade, né, com outros grupos também, até o dia 13 de maio. Então, tem bastante tempo para ser vacinado antes de chegar o inverno e prevenir do influenza. A hora que as vacinas chegarem, vocês vão manter o mesmo esquema de ontem, 50 postos, UBSs, aqueles drives que vocês montaram também? Vai ser o mesmo esquema? Exatamente, o mesmo esquema, também na Casa do Idoso, exclusivo para idoso, nas 4 casas do idoso, nas nossas UBSs todas e o drive-thru que a gente fez no Centro 1, na Coronel Zé Monteiro, Centro 2, na Tivoli e no estacionamento do CEF. Agora, reforçando para quem está assistindo a gente, agora não adianta ir porque não tem vacina. Não temos vacinas. Elas se esgotaram ontem, por volta das 17 horas, acabaram todas as nossas doses. Tá certo, secretário. Obrigado novamente pela entrevista. E ainda nessa edição do Bom Dia Vanguarda, a gente volta falando sobre um outro assunto muito importante, que é a dengue aqui na região. Daqui a pouco eu volto então. Abranches, com você. Tá bom, obrigado, André. Temos aqui a previsão para esta terça-feira em São José dos Campos. Os termômetros devem alcançar 28 graus, assim como em Jacareí, Caçapava, Jambeiro e Santa Branca. No litoral, tem uma pequena chance de uma chuva fraca a partir da tarde. Em Caraguá, a máxima hoje vai a 29 graus. Tem chance de chuva também na Serra da Mantiqueira. À tarde, a máxima está um pouco mais baixa, 21 graus. Nesse momento, faz 16 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Uma outra medida tomada pelo governo do estado determina que todos os supermercados vendam álcool em gel a preço de custo. A regulamentação já está em vigor. É sobre esse assunto que eu falo com a Vanessa Vantini. Ô, Vanessa, bom dia. O PROCON vai fazer como a fiscalização desse procedimento, hein? Olá, bom dia, Abranches, bom dia a todos. O PROCON vai fiscalizar se realmente esses produtos nos supermercados vão ser vendidos a preço de custo. Claro que agora uma grande dificuldade é exatamente achar o álcool em gel no mercado. E o PROCON já vinha fazendo uma fiscalização, inclusive em vários pontos comerciais, com relação ao preço do álcool gel. Só aqui em São José dos Campos, 18 pontos comerciais já foram notificados. Eu estou com a coordenadora do PROCON que vai explicar isso melhor para a gente, né? Essas notificações já foram por possíveis cobranças abusivas no preço do álcool gel, é isso? Exatamente. O que nós fizemos? Desde o dia 4 de março, preventivamente, o PROCON já foi até esses estabelecimentos, lojas de EPI, farmácias, drogarias, até mesmo papelarias, para fazer essa fiscalização preventiva. Depois dessa fiscalização preventiva, em que nós notificamos esses estabelecimentos, para quê, Vanessa? Para que eles nos apresentem os valores praticados nos últimos 2 meses. Se houve uma alteração injustificada, aí nós vamos autuar esse comerciante e o consumidor que fez a denúncia vai ter o seu valor ressarcido. Concomitantemente, agora nós estamos sim recebendo denúncias referente a quê? Aos produtos não estarem sendo comercializados conforme o decreto do Dória a preço de custo. Então, nós estamos sim fazendo essa fiscalização para coibir esse abuso não só nessa área, mas também, pasmem, mas agora os produtos de higiene e limpeza também estão tendo seus valores aumentados em decorrência da ocorrência do coronavírus. E são vários produtos, né? Vocês agora já estão recebendo também, por exemplo, produtos de limpeza, de higiene mesmo?
Tudo. Então, tudo que reflete e tudo que é relativo à higiene e limpeza, maus fornecedores já estão se aproveitando dessa situação, onde o que deveria ter sido feito de maneira adequada e responsável era ou a manutenção ou até mesmo desconto nos preços. Mas não, é uma oportunidade para aqueles que não têm boa índole, digamos assim, se aproveitar dessa situação de pandemia. Qual que é a importância para o consumidor? Que tipo de orientação a gente pode passar, né? No sentido, ele precisa comprar, então que ele compre e guarde essa nota fiscal, é isso? Para poder dar entrada no PROCON? Exatamente. Ontem mesmo eu fiz uma compra de produtos que eram necessários, tá? E guardei a nota fiscal. Vou abrir a minha reclamação hoje pelo PROCON digital, porque hoje o consumidor não é obrigado a vir até o órgão, existe essa ferramenta. Vou abrir a reclamação porque vai ter duas situações. Primeiro, essa empresa demonstrando que o preço foi abusivo vai ser autuado e o valor que eu paguei a mais vai ser devolvido. Então, nada mais justo. Você vai ter uma fiscalização que coíbe esse tipo de situação e você vai ter o seu dinheiro devolvido. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Eu vou reforçar um dado muito importante aqui do PROCON. O PROCON aqui de São José dos Campos, ele permanece aberto para a população. Mas claro que agora não é um momento de muitas pessoas procurarem aqui o órgão. Por isso foi disponibilizada a opção online aqui do PROCON de São José dos Campos. Então é possível você, de forma digital, colocar a sua reclamação, que isso vai ser atendido por um funcionário aqui do PROCON, evitando assim que as pessoas precisem vir até aqui. É mais uma facilidade para evitar aí a circulação de pessoas pelas ruas. É com você, Abranches. E a gente sabe, né, Vanessa, que é um comportamento extremamente desconfortável a pessoa se aproveitar dessa situação para poder tentar ganhar um dinheiro a mais. Obrigado, Vanessa. E o governo do estado também anunciou novas medidas no combate ao coronavírus. Entre elas está a ampliação dos testes para casos suspeitos da doença. A rede Corona de testes com capacidade para realizar 2.000 exames por dia. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Nós, a partir de agora, sob a orientação do Dr. Davi Wipp, Dr. Zé Henrique Guerra e também Edson Aparecido, estamos integrando 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo para realizar exames do coronavírus a partir de quarta-feira, dia 25/2, com o apoio do Instituto Butantan. Está montando uma central de diagnóstica com capacidade inicial de 1.000 testes dia e vai ampliar até chegar a 2.000 testes dia. Isso está, nesse momento, em instalação e deve começar a operar na quarta-feira. Taubaté vai começar a restringir o teste de coronavírus apenas para pessoas com sintomas mais graves. O secretário de Saúde da cidade, João Ebran, explica essa medida. É importantíssimo avisar a todos que os pacientes que serão colhido o perfil viral, que inclui o coronavírus, serão os pacientes graves, aqueles que provavelmente precisarão ser internados, os profissionais de saúde que apresentam sintomas compatíveis ou as grávidas, que também precisarão ser feitas as suas notificações e a coleta dos exames. As pessoas que têm sintomas leves, geralmente gripais, mas aqueles sintomas, tosse seca, febre e um pouco de desconforto, eles devem permanecer em casa. Com a epidemia de coronavírus, uma outra doença muito perigosa não pode ficar esquecida, a dengue. Um metalúrgico de Taubaté morreu com suspeita da doença. Alan Weber Rosa tinha 32 anos e era metalúrgico. Segundo a família, o Alan passou mal na última quarta-feira, dia 18 de março. Ele procurou atendimento no hospital regional, fez exames que apontaram queda nas plaquetas e foi liberado. O metalúrgico voltou a passar mal e no sábado foi internado. Ele não resistiu e morreu. A Prefeitura de Taubaté investiga o caso. Por enquanto, nós não confirmamos nem descartamos esse caso. Nós aguardamos aí, sim, a conclusão do laudo, a conclusão dos resultados laboratoriais que vão ser obtidos a partir desse laudo, né? Desses materiais colhidos do paciente, para que a gente possa afirmar ou não se foi dengue com complicação ou se trata de outro tipo de doença. Só neste ano, 2 pessoas morreram por causa da dengue em Taubaté. No começo de março, uma mulher de 54 anos também ficou internada no hospital regional, mas não resistiu. Em fevereiro, Thaís Viana Gomes, de 30 anos, foi internada com sintomas da doença e morreu. Foi a segunda vez que ela teve dengue. Em 10 dias, 45 pessoas foram infectadas pelo Aedes aegypti.
Em Taubaté, o número passou de 304 para 358 casos neste ano. São notificações em todas as regiões da cidade. Por este motivo, as autoridades de saúde fazem um apelo. Das pessoas aproveitarem esse período que estão em casa para fazer aquela pequena manutenção naquela calha que está pendurada, para verificar ralo, para verificar todos os recipientes ali que podem servir de abrigo para o mosquito, né? Nós estamos vivenciando esse momento, como você falou, da pandemia, trabalhando com o isolamento social para que não haja um aumento abrupto da curva de doentes, e nós temos que trabalhar também para que não haja um aumento abrupto da curva de doentes de dengue, que de qualquer maneira sobrecarrega as nossas instituições de saúde, os hospitais, os postos de saúde, as UBS. A Prefeitura informou que não tem prazo para sair o exame que vai apontar se a causa da morte do metalúrgico foi realmente dengue. Postos do poupa-tempo do estado estão fechados e só devem voltar a funcionar no fim de abril. Eu vou falar com o Pedro Melo. Ô Pedro, e agora? O que fazer caso a pessoa precise dos serviços oferecidos pelo poupa-tempo, hein? Olá, Branches, muito bom dia para você. Olha, são mais de 40 tipos de serviços que são oferecidos aqui no Poupa Tempo, naturalmente para as pessoas que vêm até aqui, mas agora, seguindo a recomendação dos governantes, inclusive o Estado decidiu fechar, daí uma placa ali informando, desde o dia 21, ou seja, desde o último sábado, que as unidades do Poupa Tempo de todo o Estado, essa aqui de São José dos Campos, seguem fechadas. São mais de 40 serviços que podem ser feitos online, com exceção de 2. A primeira via do RG, porque é preciso que a pessoa venha aqui tirar uma foto e fazer o cadastramento biométrico, ou seja, colocar as digitais dela, e também a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, também exige isso. Por outro lado, com relação à CNH, o Conselho Nacional de Trânsito, Abranches, autorizou as pessoas que estiverem, inclusive, com a CNH vencida a circularem normalmente dentro desse período, inclusive, de recesso das unidades de atendimento, como, por exemplo, também aqui o Poupa Tempo, muita gente procura para resolver esse tipo de serviço. Desses mais de 40 serviços online, que podem ser feitos pelo computador ou até mesmo pelo celular, são certidão de antecedentes criminais podem ser solicitadas, segunda via de documentos, enfim, é uma gama diversa. Você precisa acessar o site do Poupa Tempo ou utilizar o aplicativo também do Poupa Tempo e você consegue fazer isso remotamente dentro da sua casa. É justamente para evitar que as pessoas acabem se aglomerando aqui nos postos. Então, só reforçando, 2 serviços são os únicos que não podem ser feitos diretamente aqui, porque exige que a pessoa venha. Então, como vai estar fechado, fica inviável. É a CNH, porque exige a biometria, ou seja, nossas digitais precisam ser cadastradas, e também a primeira via do RG, que a pessoa precisa tirar uma foto e também fazer o cadastramento das digitais. Certo, Abrantes? A gente volta com você aí. É isso aí, Pedro. Então, é só acessar remotamente o Poupa Tempo de dentro de casa. Isso. Moradores da região ficando mais em casa, restaurantes e lanchonetes sentiram uma queda grande nas vendas. E são as entregas que têm ajudado a manter os negócios. Essa lanchonete preparava em um sábado cerca de 800 pedidos. No último fim de semana, o movimento caiu 25%. São 2 unidades que agora só vão funcionar com serviço de entrega. Os proprietários acreditam que as vendas podem cair ainda mais. E alguns ajustes estão sendo feitos no quadro de funcionários. 17 trabalhadores freelancers tiveram que ser dispensados. O pessoal, principalmente no momento agora, estão comprando muito, né? Estocando muita coisa em casa. Então, aqueles que estão estocando, por enquanto não vai comprar, né? E o pessoal está com medo mesmo de estar gastando muito sem saber até quando vai isso aí, né? Esse café fechou o salão na semana passada, quando o movimento chegou a cair 80%. A gente já estava com essa insegurança de atender o atendimento humanizado, caloroso que a gente faz. Estamos trabalhando cada dia com uma equipe diferente, 50% a menos, com o horário reduzido também. Agora a equipe foi reduzida e o estabelecimento está apostando no delivery para continuar funcionando. Os clientes podem pedir sanduíches, doces e salgados. Junto com a encomenda vai uma porção individual de álcool em gel. Eu precisei sair para fazer uma entrega no dia de noite e eu percebi que o cliente ele estava com receio, inclusive, de
ter o contato com a embalagem, né? A gente resolveu dar pequenos frasquinhos para os clientes lacrados na embalagem. Para os entregadores de aplicativo, o serviço aumentou bastante nos últimos dias. E eles acreditam que isso está acontecendo porque as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa. Esse entregador contou que no período em que ele fazia 10 entregas, agora está fazendo 15. Com essa epidemia que está acontecendo, aumentou. Devido aos pessoal estar em casa, né? Então sobrou para nós estar fazendo. Está correndo o dia inteiro. Correndo o dia inteiro. Tem gente que está trabalhando mais, né? Olha, vamos agora para as redes sociais. Nossos telespectadores falaram a respeito dos cuidados nos condomínios. Muitos comentários chegaram até nós. Por exemplo, o Alex Leco de Caçapava falou o seguinte: aqui no condomínio, portas dos houses se mantêm abertas, evitando assim contato das mãos. Providenciando colocação de suportes de álcool em gel na entrada dos houses. Tá aí, Alex falando do condomínio onde ele mora, em Caçapava. A Maria Aparecida de Potim falou assim, ó: aqui vizinha não vem nem no portão, só bom dia e boa tarde pelas mensagens. Usamos álcool em tudo, até no celular. Tá aí os cuidados que a Maria disse que está tomando em Potim. A Lúcia Pontes, em São José dos Campos, falou o seguinte: estamos com muito cuidado, como higiene e conversar menos com vizinhos. É isso aí, Lúcia. A Lúcia está tomando esses cuidados aqui em São José. E o Luiz de Miranda, de Joanópolis, falou o seguinte: muita coisa mudou, manter distância das pessoas e se tiver que sair, levamos um álcool gel de bolso. Tá aí, o Luiz de Miranda dando essa notícia que praticamente todas as pessoas estão procurando fazer, e é assim que a gente vai vencendo esses dias com o coronavírus. A parada das atividades nas escolas, muitas crianças, adolescentes e famílias inteiras estão em casa dentro dos condomínios. Isso fez com que algumas regras de convivência fossem alteradas para evitar a aglomeração de pessoas. A quadra de esportes é novinha e aqui seria um parquinho, mas a pandemia de coronavírus paralisou até a obra nesse condomínio em Taubaté. Agora deu uma complicada por conta de os prestadores de serviço que estão ali trabalhando pra gente, eles já têm uma idade avançada, estão no grupo de risco e a gente não sabe se a gente vai conseguir que eles voltem de imediato para finalizar a obra. E ainda que a gente consiga finalizar a obra, deixar tudo pronto, tudo montado, a gente não vai conseguir ter a inauguração, né? A reinauguração da área. São 192 apartamentos com mais de 500 moradores. Agora, o que era um mau hábito virou regra. A porta de acesso fica aberta o tempo todo para deixar os ambientes mais arejados. A pia da portaria está à disposição de todo mundo que quer higienizar as mãos. Portaria é o ponto de chegada, então a gente recebe muita encomenda. Então quem chega ali da rua para fazer encomenda, para fazer a entrega dessa encomenda, tem a disponibilidade da pia para estar limpando a mão. Na lixeira a gente tem o álcool em gel para o morador estar fazendo a higienização das mãos. Aqui nesse outro condomínio em Taubaté, que também tem várias áreas de lazer em comum entre os moradores, algumas medidas também foram adotadas. Uma delas, por exemplo, foi na academia. Além do álcool em gel que foi instalado aqui para a higienização das mãos, tem também esse álcool que fica à disposição para a higienização dos aparelhos. E mesmo com esses cuidados, as atividades estão suspensas por 30 dias. O mesmo aconteceu com a quadra de tênis, o campo de futebol e a piscina. Com esse calor, seria bom o mergulho, mas a diversão vai ter que esperar. Eu acho que é certo, porque normalmente aqui tá cheio de pessoas e é bom eles prevenirem, né? Porque como aqui alguém pode estar com um resfriado, então quando as pessoas entram na piscina pode pegar também. Oi de longe. É complicado, mas tem que ser de longe. A gente previne para depois a gente poder ficar sossegado. A agenda do salão de festas também foi cancelada para evitar a concentração de pessoas. Quem tem agendamento durante esse período de 30 dias, né, a partir de contar de hoje, para que procure, né, a nossa gestão para a gente estar fazendo o cancelamento. Então as pessoas já estão entrando em contato até antes do comunicado, porque já estão tomando a consciência e também a razão da importância de se prevenir com relação a esse vírus. Mas é importante que cada um faça a sua parte. Precisa ser agora isolamento para logo a gente poder estar se abraçando e convivendo junto. É isso aí, tem que cumprir essa regrinha do isolamento. A decisão da Justiça obriga que a Prefeitura de São José forneça álcool em gel e máscaras para trabalhadores da Urban. A medida entrou em vigor hoje, mas o sindicato da categoria diz que a decisão não está sendo cumprida.
Na liminar, o juiz do trabalho, Bruno da Costa Rodrigues, determina que a prefeitura forneça antes, durante e depois da jornada de trabalho álcool gel 70% e máscaras descartáveis aos trabalhadores e trabalhadoras da atividade externa, sob pena de multa diária de R$1.000 por cada funcionário. O presidente do sindicato da categoria gravou um vídeo mostrando que a medida ainda não está sendo cumprida. Nenhum trabalhador podia estar na rua sem os equipamentos de segurança. A multa é diária e a responsabilidade da vida desses trabalhadores é dos gestores, porque o processo é claro, eles podem ser responsabilizados civil, criminalmente e administrativamente. A Urban informou que fez novos questionamentos à Justiça, como, por exemplo, sobre a necessidade do uso de máscaras descartáveis, item que não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A empresa aguarda o posicionamento para tomar as medidas necessárias. Tem mudança no transporte público de Taubaté. Entre elas está a suspensão da gratuidade aos idosos e mudanças nos horários das linhas. Vamos a Taubaté falar com a Laurene Santos. Laurene, bom dia. Quais são as determinações e quem já pode, e como é que elas vão ser aplicadas já? Oi, Abranches, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Essas medidas, essas mudanças no transporte aqui em Taubaté, elas começaram a valer ontem e tem uma duração de 30 dias. Quem está aqui ao meu lado é o secretário de Mobilidade Urbana, que vai explicar para a gente. Secretário, nas linhas de ônibus, o que mudou agora nesse período? A gente fez uma redução de 45% do total das viagens que eram programadas anteriormente, devido a uma redução da demanda de 65%. A gente também autorizou a retirada dos cobradores de todas as linhas e houve a suspensão das gratuidades para estudantes, sêniores e idosos. Assim a gente consegue evitar as viagens desnecessárias. Secretário, também o tempo entre os ônibus, isso mudou também entre as viagens, né? Exatamente, com essa redução da oferta, houve uma redução, uma ampliação do tempo entre as viagens, que anteriormente era de 20 a 30 minutos, nós ampliamos para 40 até 60 minutos. E por que essas alterações todas foram feitas? A gente teve aí que dispensar 15% dos motoristas que se enquadravam no grupo de risco, também devido à queda da demanda, então para a gente poder otimizar o sistema, aconteceu essa redução. E a gente está falando dessa redução, agora essas medidas válidas por 30 dias, elas vão ficar dessa forma por 30 dias ou ainda terão novos estudos? O que pode acontecer nesse período? A gente já estuda uma nova redução em função da queda da demanda, então a gente está fazendo essas novas avaliações e esse período poderá também ser prorrogado em função da evolução da doença aqui na cidade. E uma preocupação das pessoas é, de repente, parar completamente o transporte público. Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade, que precisa manter esse atendimento para as pessoas que trabalham nos hospitais, na área de saúde, na assistência social e na segurança, possam também chegar aos seus trabalhos. E a gente viu hoje, por exemplo, agora de manhã, que a rodoviária já estava bem mais vazia do que costuma estar, né? Que é a rodoviária velha em Taubaté. Como é que é a consulta para as pessoas saberem os horários, o que mudou na linha delas? Todos os horários e itinerários estão disponíveis no site da Prefeitura e também no site da empresa concessionária, e eventuais reclamações podem ser feitas através do telefone 156. E a gente falou, o senhor explicou a respeito dos idosos, né? Como é que funciona agora essa parte aí do pagamento? O cartão de gratuidade para estudantes, idosos e sêniores foi suspensa, exceto no caso de viagens relacionadas a tratamento de saúde ou em busca de assistência social. Secretário, obrigado pelas informações, pela participação. Então, quem vai usar o transporte público aqui em Taubaté também precisa ficar atento aos novos horários e novas regras. A gente volta com você, Abranches. É isso aí, obrigado, Laurene Santos, falando ao vivo de Taubaté. E a partir de 1º de abril, 12 mil famílias aqui da região, que fazem parte da tarifa social da Sabesp, estarão isentas de pagar a taxa. Vou falar com o Pedro Melo. Pedro, bom dia. Como é que essa isenção vai funcionar, hein? Olá, Branches, muito bom dia para você. Pois é, essa medida foi anunciada pelo governador João Dória na última quinta-feira. Vai beneficiar 506 mil famílias em todo o estado. Aqui no Vale do Paraíba, como você falou, são 12 mil. É a tarifa social, são os clientes que recebem, que pagam, né, pela tarifa social. Vou conversar com o superintendente regional. Augusto, muito bom dia para você. Quem é que tem direito a essa tarifa social e como é que vai funcionar essa isenção? Bom dia a todos.
A tarifa social, ela funciona, ela é prevista para aqueles clientes que preenchem alguns critérios. Esses critérios previstos é o tamanho da residência, que é até 60 metros quadrados, a renda familiar, que é inferior a 3 salários mínimos, o consumo de energia até 170 kWh e outros critérios. Para ter isenção, para estar garantido nesse programa de isenção, o cliente já tem que estar cadastrado no sistema até o dia 19 de março. Então, todos os clientes que já estavam cadastrados vão ser isentos na conta de água e esgoto. Esse período de isenção são 3 meses, é isso? Perfeito, são os meses de abril, maio e junho. Então, nesses 3 meses, a pessoa não precisa se preocupar com a conta de água e esgoto. E diz uma coisa, se tiver alguma dúvida, as pessoas quiserem obter algum tipo de informação, as agências da Sabesp estão abertas para dúvidas ou o ideal é entrar em contato ou verificar isso pelo site? Importante seu questionamento, porque as agências da Sabesp estão todas fechadas. Para reduzir a circulação de pessoas, a Sabesp determinou também que todas as agências fossem fechadas para que não haja atendimento presencial. Então, nós solicitamos a todos os nossos clientes que precisarem de atendimento, precisarem de qualquer serviço da Sabesp, que entrem em contato conosco através dos nossos canais digitais, que estão a linha telefônica, que nós temos um telefone 0800 055 0195. Nós temos o site, que é o www.sabesp.com.br. Nós temos o nosso app disponível também, que é da Sabesp, que a pessoa pode acessar e ter todos os serviços dessa forma digital, evitando o deslocamento das pessoas. Tá certo, é importante então que as pessoas façam isso. Esses números que você falou, inclusive o aplicativo, enfim, na própria conta a pessoa deve ter isso anotado para caso ela precise lembrar o número, é isso? Perfeito, consta na conta, lá é só você olhar na sua conta que tem as informações dos nossos contatos. Legal, e para quem quiser fazer parte da tarifa social, a gente não sabe a condição que essas pessoas estão, você diz que vale para até quem fez o cadastro até o dia 19, mas para quem quiser, também é possível fazer isso remotamente ou precisa ir até uma agência? As pessoas que se enquadrarem naquelas situações que constam lá nos nossos sistemas, ela pode nos procurar através da internet, através do telefone, para se cadastrar. Ela não terá direito à isenção de tarifa, porém, ela poderá pagar a tarifa bem mais reduzida pela condição social que ela vai estar passando. Tá certo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente volta com você aí no estúdio. Abranches. É isso aí, tá bom. Obrigado, Pedro. Em Atibaia, idosos cadastrados na farmácia da prefeitura vão receber em casa os medicamentos de alto custo. Vamos falar com o Lucas Rangel. Ô Lucas, bom dia. Quantas pessoas vão ser beneficiadas com essa medida aí na cidade, hein? Oi, Abranches, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Bom Dia Vanguarda. Serão beneficiados mais ou menos 2.000 idosos. A prefeitura tem 5.000 pessoas cadastradas, 2.000 são idosos. A Luciene está aqui com a gente, ela é a farmacêutica aqui da farmácia municipal. Luciene, bom dia. Como é que está sendo feita essa entrega, né? Vocês têm a relação de todo mundo? O pessoal precisa fazer um cadastro? Como é que funciona? Bom dia. Oi, bom dia. Nós temos todos os pacientes cadastrados, porém é de suma importância que os pacientes entrem em contato com a gente, porque nós temos um grande número deles que mudaram e não atualizaram seus endereços. E antes de qualquer entrega, a gente entra em contato com eles por telefone, confirmando esse endereço e a disponibilidade de receber o medicamento em casa. Ou seja, quem recebe medicamento e mudou de casa, mudou de telefone, é de extrema importância que entre em contato com vocês aqui para atualizar isso, senão não vai receber, né? Isso mesmo. A gente trabalha das 7 da manhã às 4 da tarde. Pode entrar em contato com a gente através do telefone 4414-6522 ou 4414-6527 para que a gente possa atualizar esse endereço, confirmar o endereço e poder fazer a entrega domiciliar. Quantas entregas vocês estão fazendo por dia, mais ou menos? São em média de 50 entregas por dia e nós vamos atender aí uns 2.000 pacientes, né, dentro de um mês. Ou seja, tudo para que eles não venham até a farmácia e se aglomerem, né? Porque a gente sabe que aqui é um lugar muito frequentado pelos idosos, muita gente vem aqui retirar, né? Nós atendemos mais ou menos 1.200 pessoas por dia aqui na farmácia central. Então a gente precisa que esses idosos continuem em casa, em isolamento social, que eles não venham retirar medicação e que se precisem vir,
que peçam para os seus filhos que não estão em grupo de risco a comparecer na farmácia e retirar a medicação. Vocês estão entregando para 1 mês, 2 meses? Está tendo essa questão de esticar um pouco a quantidade? Esses medicamentos de alto custo são disponibilizados por Campinas e hoje a gente ainda está recebendo medicamentos para 30 dias de tratamento. Então nós não estamos conseguindo entregar para mais de 30 dias de tratamento. Sem seus idosos agora, o pessoal continua vindo aqui, a farmácia continua funcionando? Atibaia conta hoje com 10 farmácias municipais, todas estão em funcionamento normal para a retirada dos medicamentos. Nós estamos com funcionamento normal. Ou seja, quem não é idoso pode vir retirar aqui, tem que cumprir algumas regrinhas que vocês estão adotando? Isso, nós cumprimos algumas regras para que não haja aglomeração dentro da farmácia. Eles chegam, são triados e se com a disponibilidade do medicamento, aí eles podem entrar dentro aqui da farmácia para retirar a medicação. Uma dúvida em relação às receitas. As receitas estão tendo validade ainda? Vocês estão olhando as receitas vencidas? Estão aceitando ainda? Todo medicamento de uso contínuo, hipertensão e diabetes, o município está revalidando essas receitas de 6 para 9 meses, tá? E os medicamentos controlados, eles têm validade a receita de 30 dias e a entrega é para 60 dias conforme a legislação. Certo. Para a gente encerrar, então, fala de novo o telefone para o pessoal entrar em contato aí, quem tiver alguma alteração cadastral, para poder receber esse medicamento, os idosos, no caso. Isso, todos os pacientes acima de 60 anos que fazem uso do medicamento de alto custo, entrem em contato com a gente no 4414-6522 e no 4414-6527, que nós estamos atualizando e confirmando o endereço para que a gente possa realizar a entrega domiciliar. Certo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. Então, tá dado o recado. Atualizem o cadastro, os dados, para poder receber esses medicamentos em casa, evitar vir aqui no posto. Todas aquelas recomendações que a gente tem passado todos os dias para os idosos, né, Abranches? Volto com você. É isso aí, Lucas. Informação importante para os idosos que moram em Atibaia. Obrigado. São José dos Campos decretou ontem estado de calamidade. Novas medidas para conter o avanço do coronavírus entram em vigor a partir de hoje. A repórter Daniela Lopes conversou com o prefeito Felício Ramute. Com esse decreto, além de determinar o fechamento de alguns estabelecimentos, a Prefeitura também criou algumas regras para os que podem permanecer abertos. Eu converso agora com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, que traz mais alguns detalhes. Felício, quais estabelecimentos devem permanecer abertos e quais devem ficar fechados? Todos os estabelecimentos de comércio e serviços não essenciais devem ser fechados. Bares e restaurantes só são permitidos abertos para a execução da sua alimentação, para delivery ou para retirada em seu balcão. Além disso, serviços essenciais permanecem. Hospitais, farmácias, supermercados, indústrias, transportadoras, serviços de logística, pet shop, todos esses serviços permanecem abertos, com todos os cuidados necessários para garantir a segurança desses funcionários que estão operando nesses serviços. Vai haver algum limite de pessoas em cada estabelecimento? Sim, a partir de agora, todos os estabelecimentos têm um limite de lotação, de 1 cliente a cada 15 metros quadrados. Supermercados, farmácias, bancos têm que cumprir esse limite de lotação máxima. A Prefeitura vai fiscalizar. Por um exemplo, são 1.500 metros quadrados de um supermercado, ele só poderá receber 100 clientes por vez dentro do seu salão. Para receber mais clientes, um tem que sair para o outro poder entrar. Quem descumprir vai ser multado? Sem dúvida, existe uma multa de R$5.000, o dobro pela reincidência. Também, para ampliar os horários dos supermercados, nós já concedemos uma licença de operação 24 horas para aquele estabelecimento que achar que deve passar a operar pelas 24 horas. Os parques municipais também permanecem fechados, né? E os demais órgãos públicos? Todos os parques municipais fechados, a Prefeitura Municipal permanece aberta, com metade da sua equipe trabalhando no Paço Municipal e na área administrativa. Na área essencial, os serviços continuam de manutenção, o serviço do Centro de Referência à Assistência Social, serviço da saúde, de proteção ao cidadão, da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito. Além desses serviços, o PAT não funciona. Então, a partir de amanhã, o PAT deixa de funcionar. Obrigada, Felício, pelas informações. Daniela Lopes, de São José dos Campos.